Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo Márcia, convite. eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, por Ah, tá. favor. Então, eu sou a Márcia Talasca, sou pedagoga e sou fundadora de uma escola montessoriana aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. Sou mãe de três filhos, do Gabriel e do Rafael, que são gêmeos, e do Ravi, que veio depois. Então, Gabriel e Rafael têm 5 anos e o Ravi tem 4. E sou professora do Legal. Estado também, como formação de docente para as meninas. Eu falo as meninas porque a maioria é menina, mas tem menino também, do magistério aqui de São José. Legal. Legal. Então, o que eu trago hoje, eu vou falando, tá, Márcia? E você vai se sentindo à vontade para fazer suas Tá inferências e bom? trazer sua experiência. Tá bom. Até porque é muito legal da parte da Márcia participar, porque ela vive isso não só na escola, ela vive isso em casa, né? Então ela É, é bem montessoriana no sentido de observar cada ação dos seus filhos, né? E é, não é uma criança, são três crianças. E não é. é e os três com uma idade diferente. Isso que é o legal. Isso que É uma turma Montessori sempre mista, observava. Ah, é né? verdade, verdade. É verdade. Então, assim, a criança, a gente entende que a criança, ela tem uma vida psíquica, certo? E que ela vem com essa vida e ela ama ser. E que nós, enquanto adultos, precisamos é, ajudá-la, melhor dizendo assim, ter esse espaço, oportunizar um espaço e o adulto, ele faz parte desse espaço preparado para que a criança possa se desenvolver. E não colocarmos aí Exatamente. frente a ela tantos obstáculos para que essa vida psíquica não se desenvolva. Em relação a isso, Márcia, até fazer uma pergunta para você. Dentro da tua casa, como que você organiza a tua casa, teu espaço, para que oportunize esse desenvolvimento da criança de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, equilibrada. Como que você organiza isso? Conta um pouquinho da tua experiência para nós, porque eu já vi vários vídeos lá, eles martelando, eles puxando e puxa É. tábua, e, enfim, estão sempre construindo, e estão te ajudando a lavar louça, que eu já vi. Isso é tão lindo. Conta para nós um É, pouquinho esse ambiente preparado aí. E com o maridão junto, né? Que o é pai também sempre, está na. sim. Pai também É. participa, por Então, favor. a gente abraçou mesmo o Montessori, né? Tanto que a escola nossa é montessoriana por conta disso, porque já de casa a gente já trabalhava isso desde sempre, né? E aí a gente pensa assim, Cris, ao invés de você encher a criança de brinquedo, ou até a gente vai falar sobre isso também, mas a gente Vamos. realmente inseriu a criança na família. Ela faz parte da nossa família, ela tem as atividades da vida prática, a gente sabe que são as atividades que a criança mais gosta, e isso traz responsabilidade para ela, isso traz, inclusive, a calma, né, para ela e para a gente, porque às vezes, quando você quer, por exemplo, quer varrer a casa, e aí a criança está ali, né, ao invés de ela, teoricamente, te atrapalhar, dá uma vassourinha para ela também, para que ela te ajude, ela vai estar se divertindo, ela vai estar aprendendo, ela vai estar colaborando, vai tendo responsabilidade, e tá junto, tá feliz. Então, assim, tanto eu quanto meu marido, realmente a gente tenta inserir eles de uma maneira saudável e que eles queiram. Então, em tudo eles estão ajudando mesmo e fazendo a parte deles, da maneira deles. E a gente respeita muito isso. Então, a nossa casa ela não foi totalmente preparada porque a gente não pensou na maneira de arquitetura antes, porque senão até isso a gente teria pensado em colocar coisas tomada mais baixo, o registro do chuveiro mais baixo, porque só agora que eles estão alcançando. Mas tudo que a gente pode preparar ou ajudar eles e não ser um empecilho, a gente faz. É isso. Legal, que legal.
essa questão de você ver a criança, de observar a criança, é o ponto de partida, né? O método Montessori fala muito isso, que o ponto de partida é você observar a criança. E você Exatamente. ter essa consciência de que ela existe, de que ela está se desenvolvendo como um ser humano e ela tem toda a sua particularidade. Quando a gente entende isso, Nossa. aí você sabe que, a partir daí, é só o que oferecer para ela. Né? Então, bom, primeiro de tudo tem que respeitar ela, saber que ela é um ser único e que tudo que ela for fazer tem um porquê, tem essa vontade dela, né? Ah, mas interna, a gente não pode, né? então... Essa coisa natural que já vem dela. Isso, né? Isso, essa questão natural. Ah, mas então a gente não pode, muitas vezes, inferir ou intervir em algumas coisas? Montessori usa 3 peneiras, né? Ela usa 3 peneiras quando essa questão do adulto realmente interferir numa ação da criança. Ou por cuidar dela mesma. Se aquilo que ela for fazer vai prejudicar ela mesma, opa, nós vamos ter que ser mais enérgicos. Se aquilo que a criança for fazer vai prejudicar o ambiente, opa, nós adultos temos a nossa responsabilidade e teremos que ser um pouquinho mais enérgicos, né? Se aquilo que ela for fazer vai prejudicar outra pessoa, aí nós temos que ser mais enérgicos. Sim. Agora, fora essas 3 peneiras, aquilo que a criança for fazer, nós precisamos deixar com que ela faça, porque ela vem com uma vontade interna, nós sabemos por nós. É só a gente parar para pensar em nós um pouquinho. Nós também temos vontades. Imagine, nós duas aqui, né, Márcia, querendo conversar sobre o Montessori, querendo estar aqui, daqui a pouco alguém, não, você não vai fazer isso, vocês vão ter que fazer outra coisa. Não, você não vai estudar Montessori, você vai ter que estudar não sei quem. Enfim, quebra, desanima e você se sente frustrado. Você não é você. Você não se encontra nesse universo, né? E a criança, E a criança, ela vai além, né, Cris? Porque, na verdade, ela tá formando, a gente acredita, e tem estudos que dizem isso, que até os 7 anos ela tá formando todo o resto da vida dela. Então, se ela é polida, se ela isso ela vai levar de alguma maneira, ela vai levar quando ela for adulta. Então, tem que se tomar muito cuidado, assim, tem que, né, com essa infância. E aí vem o adulto, que vai fazer essa mediação, né? O adulto, então, que vai ter que ter essa consciência, né? Esse adulto preparado, exatamente. Até tem uma frase que Montessori fala no livro da infância, né, O Segredo da Infância, que ela coloca assim, que é uma frase de São João Batista. Ela coloca assim, São João Batista é que falava, e ela usou isso no livro, convém que ela cresça e que eu diminua. Olha. Então, quando olha que fantástico, coisa linda. Porque o adulto não precisa aparecer nessa história. Quanto menos ele aparecer e quanto menos depender do adulto e a criança vai tomando essa autonomia e essa percepção dela mesma como um ser humano, com controle e com a autorregulação, que hoje se fala tanto dentro das funções executivas superiores, né? Tanto é que hoje Montessori, toda a sua abordagem está vindo muito de encontro, né? As funções superiores, a neurociência, que tanto vem falando das funções executivas, né? E uma delas, a primeira, que todos falam, os psicólogos falam muito aí, é a autorregulação. E como que eu vou ter autorregulação se eu não posso me desenvolver diante das situações? Livremente, né? Livremente. Que aí vem a livre escolha, que nós vamos agora falar também, né? É verdade. Então, nesse caminho, a livre escolha, já vamos falar da livre escolha. Nesse caminho da criança poder transitar no seu espaço, interagindo com o meio, vem essa questão da livre escolha. Tem uma passagem também no livro de Montessori que ela diz que ela observando numa das escolas lá onde ela, né, atendia, observava, na verdade, né, ela não lecionava, mas ela observava. Sim. Tinha uma professora que esqueceu um armário aberto com todos os materiais que eles estavam usando. Esses materiais eram só entregues em um certo momento para cada criança. E num dado dia lá, num certo momento, deixaram esse armário aberto, a professora foi para casa e quando voltou no outro dia, as crianças já estavam na escola e já estavam manipulando os objetos, já estavam manipulando os materiais, melhor dizendo.
E a professora ficou indignada, mas que criança mal educada. Sim, achou que Grupo até era o esse instinto de roubar, né? Isso, esse Deu instinto de essa, roubar, exatamente isso. pegar E escondido e aí, tal. de pegar escondido, nossa, chegaram lá tava a porta aberta e foram lá já mexendo. É mais ou menos quando alguém chega na nossa casa, vai mexer na Na geladeira, mais ou menos geladeira. do gênero. E aí, Montessori não. Ela para e observa, que ela não Genial, julga né? a criança. Ela não julga a criança, ela É. observa a ação. E o que essa ação interfere. Se todas as crianças vão pegar, opa, peraí, tem algo que está chamando atenção. E E eu se quero ela que a minha pega, criança. e se ela quer guardar, né? Olha isso. Porque Exatamente, ela até pegou, ela então não quis era guardar. permitido, né? Até então Exatamente. ainda E estava com o ali, professor. Desculpe, querida. exatamente. Não, imagina, é que é tanta coisa, né? Tão É, bacana. E é ali que ela percebeu essa necessidade da é, criança buscar o material. E foi fantástico, porque elas é. pegaram o material e cada uma foi para um canto. Não houve briga, não houve discussão, não é dessa forma. A criança começou realmente a interagir com o Com material material. e se concentrou por muito tempo. E quando sai do material, é aquela satisfação que Montessori conta, né? É, A satisfação de puxar. Eu pude usar esse material, eu pude descobrir, eu tive insights. Porque a criança, ela não depende, a gente vai chegar lá também, aqui está tudo muito misturado, de prêmios. Por sim, isso, sim. né? Ela não depende disso. Ela se realiza pelo próprio Pois, ato, pela própria ação. E ela não está exatamente. procurando. E ela não está procurando o resultado, a resposta como nós. Porque nós, quando vamos fazer alguma coisa, nós temos um objetivo. Né? Vamos Um supor, resultado vamos final, secar a né? louça, guardar a louça. Nós vamos secar a louça para guardar a louça, para ficar tudo muito organizado. É, A criança faz isso pelo próprio prazer de fazer, que é a exatamente. ação, né? Que é Exatamente. esse desenvolvimento muscular que ela tem, né? Que ela precisa desenvolver. Então, e aí ela busca e aí ela fica repetindo os exercícios, né, Márcia? E conte aí Exatamente. para nós um pouquinho sobre essa repetição aí dos exercícios, como é na tua casa. Os teus pequenos repetem bastante Então, eu os estava lembrando, exercícios aí? enquanto eu estava lendo e estudando essa parte, eu estava pensando justamente isso, né? Porque ela conta de uma menina que pegou os encaixes sólidos, eu até trouxe aqui um pequenininho que a Anne me emprestou, né? E ela conta que essa menina, ela ficou observando, a Montessori, né? Ficou observando essa menina Sim. e ela repetiu 42 vezes. Eu falei, gente, na escola a gente não vê essa repetição tão longa assim. Existe sim e muito a repetição. Talvez não no mesmo dia, né? Ela se repete algumas vezes, no outro dia repete aquela atividade, repete. O que eu tenho percebido é que um dos meus, que tem me chamado muito mais atenção, que é o Gabriel, de 5 anos, ele tem repetido muito a, cartas que ele resolveu fazer nessa quarentena. Eu estou guardando, algumas a gente entregou para as pessoas e outras eu guardei porque é surpreendente, é mais de 50 cartas que ele fez, desenhando e colocando o nome das Show. pessoas. E ele está também no momento de fazer bolo. Então a gente começou assim, fazia o bolo, eu ajudava primeiro, depois a gente deixou ele fazendo sozinho mesmo. Ó, filho, você vai pegar a quantidade de ovos, de leite, de açúcar, os ingredientes, e você vai fazer. E aí ele fez, e agora a gente está no outro passo, que é ele escrever a receita e com a receita do lado, claro que ele pergunta ainda pra gente, algumas coisas ele sabe, né? Ele vê o M, ele já identifica que é o margarina. Ele vê o O, ele já identificou que é os ovos. Mas ele, com a receita, ele vai fazendo esse bolo. Então, ele está nessa repetição. Ele está aprimorando isso. E isso é muito legal, Cris, porque eu vejo a gente... Por que a gente tem que cobrar a perfeição da criança ou dizer que eu já te ensinei, não é assim. Porque se a gente, como adulto, eu falo de mim. Se eu for fazer um bolo, se você me passar uma receita agora e eu for fazer um bolo, eu não vai ser de primeira que eu vou acertar. Eu te garanto. Eu vou ter que pegar essa receita, eu vou ter que treinar, até que um dia eu não precise mais nem da receita.
Então, a criança, como você falou mesmo, e é pelo prazer. O bolo que ele faz, às vezes ele nem come, às vezes ele faz para dar para as pessoas, sabe? Então, não é pelo resultado final, ele está fazendo pelo trabalho. É um exemplo, mas isso E serve para todos os materiais que a sim, Montessori, sim. enfim, né? E é essa sacada grande de Montessori, que ela fica observando, vê É, que toda criança, e vamos levar isso para nós, todo ser humano ama trabalhar, aham, ama trabalhar. Então, quando nós damos brinquedos, nós vamos daí chegar agora nos brinquedos, nós damos brinquedos, nós impossibilitamos ela de trabalhar. é. E Principalmente na escola, né? é Misturar essas duas coisas exatamente, na escola é complicado, assim, é complicado. né? Quer falar ou quer que eu fale? Exatamente. Não, pode Porque, falar. Fala aí, né? Marta. Pode falar. Porque assim, eu vejo que na nossa escola a gente não mistura isso. Realmente, tanto, Cris, que as crianças têm consciência desde pequenininho, assim, de 2 aninhos. A Bela, dos nossos sócios, a filhinha deles, ela fala trabalhar, os nossos falam trabalhar, é trabalhar. E o trabalhar para a criança é algo prazeroso, ele não está associado ao trabalho que a gente às vezes pensa que é árduo, que é sofrido. Não, é um trabalhar prazeroso. E esse trabalhar está ligado aos materiais. Os meus filhos sabem a diferença de quando é um material montessoriano e quando é um brinquedo. E eles falam: a mamãe, agora eu estou trabalhando. Né? Ah, agora eu vou brincar com o carrinho. E na escola, a Montessori percebeu, ela até inseriu, né? Mas ela percebeu que as crianças não tinham interesse. Não tinham interesse. Porque não Sim. é muito diferente mesmo, né? Claro, em casa você até pode ter e tal, mas assim, se a gente buscar coisa, se você inserir a criança na vida prática na tua casa, você já fez muita coisa pelo seu filho. Muito mais do que encher de presente ele. Encher de brinquedos e coisas, né, de plástico, enfim, na minha opinião, né? Mas em escola eu acho que a gente não deve misturar mesmo, assim. Também na minha E opinião. até sim, sim, mas é o que a gente também acredita, porque a criança, ela vem com essa questão do trabalhar, tanto é que ela está muito próxima da mãe, do pai, ou do adulto, enfim, que está lá e diz, posso fazer? O que você está Aham, fazendo? Como é sim. que eles Posso te estão o tempo ajudar? todo? É, Posso ajudar? é. Né? E sempre, como que você está fazendo? O que você vai fazer? E além desse sentimento de pertencimento que nós já falamos aqui em outras Uhum. lives, é essa questão realmente do trabalho. Ela tem uma necessidade de trabalho. Então, quando nós damos um brinquedo que por si só faz tudo, eu estou É, chamando minha criança do quê? De ignorante. exatamente. Mais ou menos, entre aspas. Porque É, sim, poxa, é, ele se sente, ele vai se sentir assim. Montessori não fala com essas palavras, mas ela diz que ele se sente inferior. claro. Nós damos, nós damos um presente para que a criança não faça nada. Então, aquela vontade de estar com o brinquedo dura alguns minutos, É, às vezes um pouco mais, mas daqui a pouco perde o encanto, porque você não tem nada para criar com ela. Você não vai ter insights. O que nos faz o que nos completa? Que é essa consciência, esse amor, essa consciência que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, é pelos insights que nós vamos tendo, pelas sim. percepções de mundo que a gente vai tendo. Eu tive uma percepção, nossa, meu, que show, que legal isso, eu me sinto capaz. É, E a criança, ela tem essa mesma percepção, só que nós precisamos permitir, nós não podemos julgar cada ação dela a partir do nosso olhar com toda a exatamente. nossa história, com todas as nossas relações humanas aí, né? Exatamente. Então, sair da gente mesmo, eu acho que Montessori tem muita coisa legal que é de sair do teu egoísmo, sair de você, é você olhar a criança pelo olhar da criança. E para isso a gente tem que se desprender de muita coisa, de muito rótulo que nós temos em nós mesmos, É. né? E Então, principalmente, né, Cris, na frente das outras pessoas, muitas vezes, né? Na frente de outras pessoas, a gente quer, não, quer tentar mostrar que
por exemplo, tá no mercado, a criança faz alguma coisa, você já vê aqueles olhares, você já pensa. Então, assim, a gente precisa estudar mesmo sobre a criança para que você, como adulto, entenda que a criança está daquela maneira por alguma razão dela e que quem está ali olhando, para mim, não me interessa, entende? Porque para mim a coisa mais importante é aquela criança que está precisando de mim, da minha atenção, naquele momento. Então, se tem alguém olhando ou esperando que a gente faça alguma coisa, às vezes é um olhar de que parece que a pessoa está querendo que você bata na criança, que você, né, um olhar assim, pô, não vai fazer nada, essa criança está gritando, essa criança tá... E não é por aí. Eu acho que a gente está num momento muito legal de realmente pensar sobre a criança, de ver a criança de uma maneira diferente, que até então quase não se tinha. A criança passava meio despercebida na vida. E é a fase mais importante, né? Então tem que cuidar mesmo, sem... Márcia, até como você falou, porque na verdade a gente já conversou isso em outras lives, que o adulto e a criança entram em conflito. Porque eu vejo a vida de um jeito e a criança vê de outro. Então, ela, e ainda quem consegue acho que perceber mais é ela ainda consegue se controlar diante de situação muito mais do que nós. Porque ela não está entendendo nada, mas ela tem que obedecer. E ela fica confusa, muitas vezes, em relação à vontade, que é algo interno, que pede para ela fazer, e com a obediência da mãe e do pai, do adulto, enfim, que não pode fazer. Então, ela vive nesse conflito. Isso a gente até já conversou. E tem uma coisa que a gente falando sobre brinquedos, que tem uma parte do livro que diz assim, talvez você tenha lido lá, né? Brinquedos são as migalhas que oferecemos enquanto lhes negamos o mundo. Eu achei essa frase perfeita. Fantástico, né? Brinquedos são as migalhas que oferecemos enquanto lhes negamos o mundo. Olha só. Mãe, posso vir? Não. Posso participar com você, fazer aqui na cozinha? Não. Não, agora não tenho tempo. Posso ficar aqui com você? Não, não posso. Tá, te dou um brinquedo. E você percebe que muitas vezes o que a criança quer também é entre o adulto. E eu já ouvi e já li coisas assim, que entre um adulto e um joguinho de celular, a criança, na verdade, ela quer o vínculo com o adulto. Né? Então, ela quer estar com o pai, com a mãe, ela quer estar com a gente, ela quer fazer coisas com a gente. E esses brinquedos, realmente, às vezes, eles privam desse vínculo mesmo. Né? Às vezes, uma coisa de madeira. A gente, esses tempos, fez aqui em casa, fizemos uma casinha, enfim, e sobrou algumas madeiras. Essa madeira, a gente só deu uma lixadinha. Eles brincam muito com uma madeira, muito mais do que um carrinho de controle remoto que anda para lá e para cá, sabe? Mas a gente percebe, né? Na questão assim também, ó, qual brinquedo que eles vão buscar? Se eles vão buscar brinquedo, na loja, se você vai levar na loja, claro que eles vão observar aqueles brinquedos que chamam muita atenção, porque isso é próprio da indústria do brinquedo, né? Das propagandas. Eles têm esse olhar. Tudo, né? Eles vão envolver a criança. Tanto é que eu já vivi isso com a minha filha, de levar numa loja de brinquedos, e isso fica muito confuso. Inclusive, até me arrependi, porque o que acontece? Ela fica no mundo, ela não sabe o que ela quer, ela olha uma coisa, depois ela quer outra, porque ela não entende tudo que está ali, ela fica fascinada, fica meio que perplexa diante daquilo. E aí ela vai escolher uma coisa que normalmente ela nem vai brincar. Aí tem que vir a gente fazer toda uma inferência ali, dizer, olha, percebe isso, aquilo e tal. Por isso que eu já evito levá-la para esses lugares. Né? Porque muitas vezes ela não vai ter essa consciência. E numa das vezes eu insisti em ela pegar um outro brinquedo, assim, conversando e tal, mas acho que esse aqui que você vai se envolver mais, porque eu sabia que era um brinquedo que ela ia interagir, porque o brinquedo pronto não tem como, mas era um brinquedo que oportunizava uma interação. Depois que ela veio para casa, mas ela ficou meio na dúvida, mas quando ela veio para casa e começou a brincar, ela chegou e disse assim para mim, mãe, obrigada. Porque agora eu tô vendo quanto é legal esse brinquedo, né? Porque ela estava interagindo com ele. Mas você corre o risco. Então é preferível nós irmos numa loja, numa papelaria, que a gente vai comprar papel para criar, que a gente vai comprar tinta. É preferível a gente buscar uns brinquedos numa loja lá de jardinagem, para a gente comprar alguma, né? Alguma pazinha,
algumas coisas do gênero para ajudar no quintal, para ajudar na horta. E isso sim, é a revolução de não a busca por esse brinquedo por brinquedo, para deixar paralisado, né? Exatamente. Ei, você é um ser inferior, você não sabe pensar, então o brinquedo vai pensar por você, o brinquedo vai fazer por você. Exatamente. Né? Então, essa questão do brinquedo realmente... Forte, né? Forte, forte. E ela até comenta também que tem uma parte do livro, não sei se você lembra lá, que as crianças que têm mais brinquedos, as que menos têm brinquedos, que moram em países que estão mais longe de indústria de brinquedo, são mais calmas, mais atentas. Porque a gente acha... ela fala assim, você imagina que você dando um monte de brinquedo para essa criança, ela vai se desenvolver mais, porque os brinquedos te dão as possibilidades e tal. E é muito pelo contrário. Aqui tem mais, acaba se desenvolvendo menos. E a gente vê quem tem pensado nisso e trabalhado nisso eu vejo assim, o Zeca acabou de entrar, até lembrei dele. Eu sei que tem pais, e a gente também faz isso, de pegar alguns brinquedos, guardar, deixam poucos, guarda. No outro mês você faz um rodízio daquilo, né? Pega aqueles outros e coloca, como se fosse a estante montessoriana mesmo, onde tem poucos, organizado, que você possa ver, não é um atrás do outro, que eu tenho que pegar, enfim, né? Então é uma maneira organizada para que a criança tenha acesso a isso, e isso realmente pode ajudar muito mais do que ter um monte de brinquedo onde ela não vai mesmo se envolver com aquilo, né? Exatamente. De torna até uma poluição. Exatamente. Um quarto vira um caos, vira um caos, na verdade. Vira um caos. E aí ela cresce no caos. E às vezes a irritação... Exatamente. Né? Mentalmente. Aí é que tá. As pessoas acreditam que isso é uma questão só... é muito brinquedo. Não. Isso é uma desordem cognitiva, gente. E aí que está o perigo. Né? Porque como é uma desordem mental, então tudo para ela fica confuso. Eu contei aqui algumas histórias, inclusive, que Montessori conta, de situações para criança pequena, que um guarda-chuva em cima da mesa a irritava, porque estava fora do lugar, né? Quando muito pequeno. Então, pense um quarto cheio de brinquedo. Nossa. Observe, mães aqui que estão nos assistindo, famílias. Será que a criança brinca com todos os brinquedos que estão lá naquele quarto de brinquedos? Pense sobre isso. Isso que a Márcia falou é muito interessante. Que tal fazer um rodízio? Deixe um espaço, um armário, que a criança possa ter acesso, mas com organização. Porque ela tem que perceber naquele brinquedo uma ação. Ela tem que perceber um movimento. Não simplesmente um monte de coisa estática para dizer, olha, eu tenho quantidade, mas não tenho qualidade. Nós sabemos da importância da qualidade na interação. Adianta nós enchermos nossa casa de várias pessoas, mas cada um estar desordenado, um está conversando no celular, um está na televisão, um está... Não, de repente a gente pode ter uma família de 3, 4 pessoas mais unidas, organizadas, de 3 pessoas mais unidas, organizadas, fazendo as coisas juntas. É mais ou menos isso. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Né? E com esse papo aí, o que vem junto, é que uma sequência aí que a gente seguiu do livro, né, O Segredo da Infância, de Montessori, a gente está indo por esse livro, é um estudo aí que a Prof. Cris aqui está fazendo, está convidando, e fiquei muito feliz que a Márcia está aqui comigo, minha parceira, né? Que nós duas estamos juntas, aprendendo muito e nos conhecemos lá em Florianópolis, no curso, né, Márcia? Fiquei muito feliz, muito feliz. Legal, eu também. Né? De saber que a gente pode contar com pessoas agora mais próximas, né? São José dos Pinhais não é tão longe, tão dentro do sul, né? Então a gente pode trocar mesmo. Legal. Com certeza. E nessa sequência, nós vamos falar agora sobre prêmios e castigos, né? Então tá. Diante do que a criança está fazendo, que ela percebeu, que ela conquistou, vale a pena elogiar? Até que ponto elogiar? Ou castigar por algo que ela tenha feito de errado, isso é muito polêmico.
né? É um tema um pouquinho polêmico, porque nós temos uma educação, uma cultura, né? Aquilo que você falou, Márcia. As pessoas no mercado ficam esperando que você haja de alguma forma e, de certa forma, está esperando que haja um castigo, porque criança incomoda. Sim. Então, criança tem que levar ali. Já foi dito, criança tem que levar ali. Mas esse levar ali, o que é esse levar ali, né? E aí, que essa questão, primeiro de tudo, a Montessori fala que a criança não entende nem castigo e nem esse prêmio. Ela vive. Exatamente. E por viver livre e leve e quer trabalhar, ela quer trabalhar. Se ela quer trabalhar, o maior prêmio ela já está tendo, que é a possibilidade de trabalhar. Com certeza. Só que se ela quer trabalhar e aquele encaixe não deu certo, ou aquele suco ela derrubou, mas ela quis trabalhar, ela quis colocar o suco da jarra no copo, ela quis trabalhar, teve vontade, teve iniciativa, ela já está feliz. Ela não depende nem de ou se de repente ela derramar o suco. Agora, se ela derramar o suco e vir um castigo, nossa, você derrubou o suco, olha que lambança que você fez, agora você vai ficar aqui sentada e vai pensar no que você fez. Ela vai observar e ela não vai entender por que ela está parada ali. Porque, na verdade, a vontade dela é de trabalhar, ela tem vontade de sair de lá e trabalhar. Então, ela diz assim, puxa, olha o que aconteceu, o que nós podemos fazer aqui? Olha, é bem capaz que ela vai lá buscar um pano e ela vai limpar. Então, a gente não precisa falar sobre o erro, né? A Montessori fala muito para a gente cuidar quando nós damos o castigo para não firmar, não fortalecer o erro que ela fez, né? Então, dizendo assim, puxa, aconteceu aqui, derramou. E o que nós podemos fazer para consertar? Porque ela entende que na vida nós vamos ter situações que não vão ser como nós queremos, né? Por exemplo, o suco. Mas aí é que tá também. Ela quer a ação de colocar o suco no copo. Não necessariamente o suco no copo. Como você falou do teu menino. Sim. Nem sempre ele quer comer o bolo. Mas ele tem a necessidade do trabalho. Então, se caiu no chão ou se está no copo, para ela nem faz diferença. E vai ter um castigo por uma coisa que para ela não faz diferença alguma. Tanto é que as crianças, nós estamos falando de crianças até os seus 6 anos, né? Mais na educação infantil. E claro que acima de 6, 7 anos, aí os pais já podem explicar aquela ação, né? Sim. Olha, você queria colocar ali, né? Pois é, o que aconteceu? Caiu no chão. Então, como que a gente pode fazer? Aí você pode ter uma conversa mais precisa com a criança. Com certeza. Mas quando pequena, quer dizer, valeu pela tentativa, mas o que aconteceu aqui no chão? Sujou. O que será que a gente pode fazer? Ele vai lá buscar um paninho. E também, se não buscar, não é o problema. Claro. Percebe? Sim. Se não buscar e se não limpar, não é o problema. Parece que os adultos esperam que a gente seja enérgico. Sim, mas você vai deixar? Ele não vai guardar? Ele não vai limpar? Não é você que é uma professora montessoriana que as coisas têm que ser feitas? Horas fazem, mas horas não vão fazer. Mas não quer dizer que ele não está se desenvolvendo, não está aprendendo, né? Aí, você... Pode falar. Pode falar, Marta. E aí, não, Cris, fala... eu acho que a Anne falou algo que é bem isso que eu queria falar também. Ela falou, foca na solução. Eu já vou falar sobre isso. Mas aí eu vejo assim, Cris, que dependendo de como você reage a algo nesse sentido, de derramou algo no chão, ou fez algo que me desagradou. Me desagradou eu, adulta. Né? Com as minhas crenças, com o que eu acho que é certo. Mas se a gente parar para escutar aquela criança, ou se a gente focar na solução, eu acho que isso é importantíssimo. Focar na solução. E assim, eu acho, Cris, mesmo sendo pequenininha, se a linguagem, o tom como você usa e tal, se não for de reprovação, se você disser, olha, filha, derramou, vamos limpar, o filho derramou, vamos limpar e tal. E eu mostro, eu ensino, ensinando, fazendo, é muito rico. Porque o que vai adiantar eu brigar com essa criança, ou eu agredir verbalmente, ou eu colocar de castigo? Não faz sentido, porque na vida a gente vai errar. E eu acho que o que ela tem que aprender é como
eu erro menos, ou como eu vou focar então para melhorar ou para acertar da próxima vez, e se eu errar, tá tudo bem, sabe? Então, o foco tem que ser a solução mesmo, e eu acho que isso a gente tem que ir trabalhando, até falando. Como que a gente pode fazer? E não focar no erro. Exatamente. Exatamente. E até porque o prazer é o fazer, mostrar que somos capazes. Ele conseguiu, de alguma forma, ele Claro. pegou aquela jarra e ele levou o suco até o copo, né? Derramou um pouco, ok, mas ele. E o Pode que eu ia falar. falar é que daí isso vai se refletir na vida adulta dele. Eu vejo assim, Cris, eu vejo, se eu não falo para o meu Ah, filho, vamos focar nessa solução, vamos ver o que tá, derramou, vamos consertar, enfim. Se eu fico falando para ele só, você errou, você viu, errou de novo, não era assim, eu já te ensinei. Se eu fico nisso, eu estou criando, enfim, estamos construindo juntos aí um adulto que quando ele crescer, ele vai achar que quem falar assim com ele tá certo, porque minha mãe falava assim comigo. Eu não vou ser exatamente. crítico, eu não vou dizer, não, mas não é, eu não vou acreditar em mim, acreditar que eu posso tentar e errar. Quantas barreiras a gente, eu falo a gente porque eu duvido que você também não tenha tido algum tipo de barreira que veio lá da tua infância de alguém dizendo que, ai, mas o meu pai dizia que eu não era capaz de muita coisa. E isso me marcou É, até agora, assim. Eu tenho que trabalhar isso para eu dizer, não, mas ele dizia isso pelas questões dele, enfim. E é a pessoa mais importante, teu pai e tua mãe te dizendo algo que você vai levar para tua vida, exatamente. E né? assim, Marta, entrando nisso, eu vejo até pela minha filha, a gente coloca muitas nossas experiências aqui, né? Que não é o que você vai falar, mas é como você vai falar. E isso não É, é com a tua filha, isso é com o nosso colega de trabalho, isso com o nosso marido, é exatamente, com as pessoas que a gente. É numa loja em que você entra, a forma como as pessoas falam exatamente. conosco, né? A fala aí não violenta, né? Então a gente está falando tanto sobre, Sim, né, as conversas dessa forma sim, mais tranquila, é o que vai marcar, porque é o que ela diz. Eu vejo assim, quando eu estou um pouco ansiosa ou estou nervosa por algum fato externo, muitas vezes eu aumento a minha voz em alguns momentos, porque eu estou concentrada, e às vezes ela vem falar comigo, às vezes dou aquela falada assim, e ela olha sim, para mim sim. como, ei, Aham, desabou, né? Então, não é o que é, eu falei. E ela, é o como ela como. já tem agora 8 anos, ela já consegue verbalizar sobre isso. Ela diz, mãe, não é isso, mas é a forma como você falou comigo. Ela fala com É, propriedade, eu que digo, puxa, filha, você tem razão. Né? Então, assim, claro, a gente pode mostrar que é verdade, a mãe sim, estava aqui sim, preocupada com essa atitude aqui e estudar isso e acabei não. Eu falei meio alto com você, você tem razão. Então, assim, olha só, é ela é. dizendo para você como que a gente tem que Nossa, agir, é a forma, sim, né? sim. E aí até tem uma passagem também ali no livro que o Montessori fala assim, que justamente as crianças maiores, você não precisa dizer assim, olha, chega uma criança na casa da sua avó e não cumprimentou a avó e o vô. Uma criança de 7 anos, né? Aham. O pai e a mãe vão dizer assim, poxa, não cumprimentou tua avó que eu vou? Né? É a forma de validar o erro, né? É, é. Mas você pode dizer assim, ó, seja gentil com a tua avó e com o teu avô. Seja gentil com a tua Olha avó e com o só, teu avô, né? Então, essa já questão de é você diferente, né? totalmente diferente, né? É É, a forma como nós falamos. sim. E aí, ela conta também, só pra gente, eu vou fechando já em virtude do Aham. horário, a gente não gosta de estender muito, né? Ela coloca duas experiências que eu achei bem bacana, nessa questão de prêmios e castigo. Prêmios até, porque a gente acha muito normal. O castigo a gente já começa a entender que ele não leva muito a nada, mas o É. prêmio ainda está muito dentro de nós. A criança fez uma coisa, que legal! Aham. Olha, porque a gente quer que ele se sinta bem, que se sinta valorizado. Mas o maior prêmio dele é a própria conquista por ele mesmo, Dele. É. né? Ela até fala assim, já imaginou um cientista, uma pessoa que descobriu aí a cura do câncer, ser condecorado e ser, então agora você para você servir de exemplo para todo mundo? Ei, o cara quer continuar trabalhando. Ele, Claro. ele, ele é uma pessoa normal. Então a Sim. criança pequena conta uma história que o menino foi colocado por ter feito antes as atividades, uma medalha.
foi colocado na sala com aquela medalha. Aí o outro menino que passou, beleza, tá, ganhei a medalha, sentado ali, mas ele estava vendo os outros trabalhar, ele estava gostando daquela medalha, ele queria trabalhar, por que essa medalha ali? Aí chegou outro que não tinha feito as atividades, disse, ei, me dá esse, né? Pediu a medalha pro... Ah, legal, dei a medalha pro outro e mandou trabalhar. Porque para ele... É legal, porque mostra que, tipo, não é isso que importa. Não é. Então eles vêm com essa energia do descobrir, do querer, do trabalhar, da leveza, do amor. E nós, né, queremos controlar, tornando isso prêmios e castigos. E vejo que seria assim para a gente poder finalizar que nós temos que ter um equilíbrio sobre isso, né? Claro que nós podemos elogiar, mas com tranquilidade, com amor. E verdadeiro, né, Cris? Verdadeiro. Dizer assim, olha, que bacana a sua dedicação. A minha filha, eu vejo, às vezes arruma a mesa ou faz alguma coisa. Mãe, você viu o que eu fiz? Eu falei, poxa, filha, que legal. Obrigada aí por contribuir com a família. Olha a forma. Eu estou... É natural, então é natural elogio. Né? É natural elogio. Por ser natural, ele vai continuar na minha casa, né? E esse castigo não existe, né? Na verdade, é uma reflexão que nós fazemos junto com a criança de uma forma tranquila. A gente pode, como você falou, né, Márcia? A gente pode fazer uma reflexão com a criança, desde que seja natural. Mas para isso, eu acho que todos nós precisamos estar mais... É nós que precisamos melhorar, né? Psicólogos aí que estão conosco, né? É o pai e a mãe, né? Pai e mãe, tranquilo, calmo, ambiente propício, calmo, criança, calma, equilibrada e as coisas unidas. Problemas vamos ter, mas seremos unidos, vendo possibilidades com amor, né? Sem prêmios, sem castigo, vivendo como gente tranquila, normal, né? É a normalidade que o Montessori fala, né, Márcia? Sim. A normalização, né? É normalidade. É isso mesmo. Concordo e aí, Márcia? Contigo. Então, diz aí uma frase, passamos um pouquinho da hora, mas estava bem gostoso. Me diga aí alguma coisa bem legal para a gente deixar para finalizar, então. Ai, meu Deus. Sobre tudo isso. Eu acho que é o que você já falou também, que é esse pensar na gente como adulto, né? Antes de tomar qualquer atitude, sempre pensar nesse olhar da criança, talvez até se colocar nesse lugar da criança, sabe? Tanto para preparar esse ambiente, quanto ouvir a criança, né? Se ela está nervosa ou está tendo um comportamento não tão esperado, o porquê que ela está fazendo isso. Então, primeiro refletir, para depois agir. Né? Porque aí a gente consegue ir pelo caminho que eu acho que a gente está querendo ir, né? Que é de tentar ser pais melhores e ter um mundo melhor aí para os nossos filhos, para as crianças em geral. E é esse olhar mesmo, é um olhar que vem de dentro da gente também. Quando você vê uma criança, você se emociona, porque você percebe coisas, você percebe a forma como ela está agindo, e ela te percebe. Você percebe ela. E por consequência, ela também vai te olhar. E é essa relação que é única, né? É sentir-se completo, né? Exatamente. Se sentir completo. Eu como uma professora, como uma mãe, e a criança como uma criança, um aluno que está crescendo em harmonia, né? Muito obrigada, Márcia. Imagina, eu que agradeço, de verdade. Muito obrigada bom, mesmo. Muito bom mesmo. E vamos continuar aí lutando pela criança, né? Pela essa educação das crianças com muito amor. Gente, muito obrigada para todos que estão conosco aqui na nossa live, né? Aqui, vamos continuar, tá? Eu, Cristiane, agora aqui falando, a gente vai para o Zoom. Nós temos ainda mais uma hora que nós daí intensificamos essa conversa lá no Zoom. Eu acho que a Kate aí, que é a nossa secretária, o link para entrar aí no Zoom, tá? Quem quiser, fica à vontade para entrar, tá bom? Um grande abraço, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais uma live, tá? Nós vamos até dia 31 de agosto. E a última live vai estar com o Sérgio, lá
do colégio lá de Florianópolis, lá, tá? Do Menino Jesus, é o coordenador de educação infantil. Ele tem uma formação em Montessori fantástica. Ele vai ser o nosso convidado do dia 31 de agosto, aniversário de Montessori. Não percam, toda segunda-feira nesse horário. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.